alegria poder congregar com vocês mais esta vez. Que coisa boa é estar com vocês. Existe uma riqueza que muita gente não conhece. Ela vale mais do que milhões em dinheiro. E eu não estou falando nem de coisas celestiais. Eu estou falando da amizade. Que coisa boa é ter amigos. Que coisa boa é conviver entre amigos. É estar com amigos, né? O Salomão já falou lá no Provérbios. Diz que o homem que tem muitos amigos, ele pode congratular-se, pode festejar, pode se alegrar. Enfim, é coisa maravilhosa ter amigos. Eu, algumas vezes, ouvi de pessoas que não têm amigos. Já ouvi de algumas pessoas. Teve pessoas mesmo que disseram diretamente para mim: eu não tenho amigos, não tenho amizade. E eu lamentei pela pessoa. Diz que ele não sabe o que está perdendo. Não sabe que coisa maravilhosa é ter amizade, né? Alguns, eles vivem só para a sua família. E por isso também não fazem amizade. Não é que não querem fazer amizade. É que vivem tanto para a família que acabam não expandindo, né, os seus relacionamentos. Logo, não surgem amigos. Mas que coisa boa é ter amigos. Não é à toa que Jesus chamou os discípulos dele de amigos. Ele disse: eu não vou chamar mais vocês de servo. E aí você pode, por inferência, também chegar à conclusão: não vou chamar de discípulo, agora não vou chamar mais vocês de aprendizes, mas eu vou chamar vocês de meus amigos. Afinal, tudo que eu recebi do Pai eu dei para vocês. Porque a amizade tem isto, né? Eu tenho dormido em casas que eu jamais poderia ter construído. E já me hospedei em quartos que eu nunca poderia ter comprado a cama. Não tinha recurso para comprar aquela cama. Já tomei banho em banheira de hidromassagem e nem pensar em comprar uma daquela. Custa o valor do meu carro. Entendeu? Mas a amizade me proporcionou isso. Tenho amigos, então acabo tendo tudo isso também, né? Assim como já comi pirão com carne seca, assentado em caixote de fruta, né? De caixa de tomate, de laranja, comendo pirãozinho com carne seca frita, assim, aquela banhinha por cima, entende? Pela amizade. Coisa maravilhosa, né? Já comi ovo frito com arrozinho branco feitinho na hora, assim, aquele ovinho que a gema não endureceu, a gente dá uma explodidinha nela assim e mistura com aquele arroz, joga uma farinhazinha em cima, entende? E uns 5, 6 amigos em volta, entende? A gente, pelo prazer de estar junto. O prazer de estar junto. É verdade também que a amizade não gira só em torno dessa condição simples, humilde. Já me assentei e botei pé em tapete que o meu pé sumiu. Entendeu? Eu uma vez fui na casa de um amigo que estava lá, o tapete dele, eu não quis nem assentar no sofá dele. Não, vou assentar aqui nesse tapete mesmo. O tapete bom isso aqui. Entende? E ele também, humildemente, porque a humildade nada tem a ver com o que o sujeito tem ou deixa de ter, porque tem pobre e orgulhoso e gente rica, muito humilde. Então, a humildade é algo que vem do coração, da índole do indivíduo, né? Mas que coisa maravilhosa, tive aí dentro dos extremos, no luxo, no requinte, e lá
na favela, lá no chão batido, entende? E em todos esses lugares eu fui um homem muito feliz e sou um homem feliz porque tive amigos. Tive amigos. Outro dia, conversando com um amigo, eu disse, olha, não tem canto dos estados de São Paulo para cá, até a divisa do Rio Grande com a Argentina, com o Paraguai, enfim, não tem lugar algum que eu viaje sem dinheiro e não tenha onde ficar. Veja que tenho amigo por aí afora. Então, dá para sair andando a pé e aonde anoitecer eu tenho casa para ficar. Graças a Deus por isso. A amizade. Que coisa maravilhosa. E eu, entre vocês, não me sinto diferente. E com vocês, com cada um de vocês que eu olho daqui, né, não vejo ninguém novo entre nós hoje, no sentido de estar nos visitando, menos meu olhar não está alcançando aqui. Penso que todos são da casa, já têm convivido conosco. E eu vejo essa amizade em cada um de vocês. Eu tenho liberdade de chegar na irmã Rosete e pedir um cafezinho, ela faz com a maior alegria, né? O difícil é até se livrar se for em dieta na casa da irmã Rosete, a gente quebrou a dieta, acabou. Entende? Ela é minha parente do Ataliba, ou exagerado. Né? Olho para lá, a Jana, o Aladim. Né? O Aladim traz uma linguiça boa lá do meio dos índios, lá, né? A Josi, o Flávio. Enfim, todos vocês que olham daqui, a Cida é outra exagerada, a gente chega na casa dela, meu Deus, mesa de italiano, né? Tá. É abundância, graças a Deus, né, Wilson? Graças a Deus. E assim, com cada um de vocês, né? Henrique, irmão Silvia, irmã Rose, todos vocês, eu sei que tenho acesso, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui nessa noite. Louvo a Deus por conhecer vocês, por conviver com vocês, por poder chamar vocês de irmãos. Oh, glória a Deus! Porque é assim que eu me sinto entre vocês, irmão de cada um que está aqui, irmão em Cristo Jesus, filhos do Pai nosso que habita os céus. A Deus seja a glória pela vida de todos vocês, meus irmãos e irmãs. Você já sabe, nós tivemos pegando uns diazinhos de folga, só que eu sou uma pessoa que em relação à folga, eu levo bastante sorte. Todas as vezes que eu peço uma férias, e eu vou no irmão Jair, que ele é o diretor que dá as férias para a gente, né? E chego no irmão Nivaldo, eu tenho uma sorte tremenda com férias. Eu pego férias e fico doente. Já teve quem disse, olha, eu acho que Deus não quer que tu pegue férias. Mas não é verdade, é que a gente acaba pegando as férias quando já está ruimzinho, né? A gente deixa até o último limite e quando não está bonzinho, vou pegar umas férias que eu não estou bem. Aí, é claro, os dias de férias não dá para festejar, a gente acaba se tratando, né? E vocês sabem que eu sou um guri, né? Quase com sarampo, mas sou, né? Eu sou, como diz a minha neta, né? Eu sou um jovem, eu não sou velho. Então, mas a minha coluna está ficando velha. Eu estou novo, renovado, mas a minha coluna está velhinha. E ela não tem, assim, me feito bem em alguns momentos. E aí eu andei meio tortinho por aí nessas semanadas. Mas hoje estou melhor, né? Estou sendo medicado e já estou melhor. Mas tivemos fora por motivos de descansar um pouquinho mesmo. Eu tenho dito aos irmãos que estão ao meu lado que é hora de começar, cada um de vocês que atuam comigo no ministério, que estão fazendo discipulado comigo, direto, para começar a trabalhar. Então, estou abrindo um espaçozinho para o irmão Nivaldo,
para o irmão Jair, para o irmão Charles, para o irmão Chico, e eu quero mesmo que eles façam frente aqui, entende? E que eu, então, tenha tempo de preparar novos assuntos e um mergulho numa didática que possa nos fazer evoluir ainda mais nas questões espirituais. Porque a minha busca, o irmão Adilson ultimamente não tem orado para pedir poder. Vocês vão até estranhar o que eu vou falar aqui, tá? Eu não tenho nenhuma fascinação por operar milagres. Não tem. Entende? Eu acho que o mundo não precisa mais ver milagres para crer em Jesus. O nome de Jesus está divulgado, o nome de Jesus está apregoado. E o milagre, claro, ele se faz necessário em um momento de dor, de angústia, de aflição de um indivíduo que precisa do socorro de Deus. E nesses momentos nós vamos orar e Deus vai fazer. Deus vai realizar quando for preciso. Mas sabe, teve um tempo na minha vida que ainda na minha infantilidade espiritual, passei muitas horas orando, me dá poder para realizar milagre, que era até a pregação mística da igreja, né? Tem que falar línguas, tem que profetizar, tem que fazer milagres. Mas hoje, mais maduro, conhecendo mais o nosso Deus, entendendo melhor a proposta de Jesus e mergulhando no sentido das Escrituras, eu tenho percebido que o que nós precisamos mesmo é aprender a viver. Porque pode ocorrer 1000 milagres e as pessoas não mudar de vida. Exemplo, eu conheço pessoas que receberam curas extraordinárias. Por exemplo, eu conheci um homem canceroso que estava condenado à morte e que dentro do hospital, desenganado pelos médicos e sem mais condição de recuperação do seu intestino, fígado e etc., ele recebeu uma oração e o Senhor operou um milagre extraordinário. Substituiu, fez um transplante. Milagrosamente, Deus realizou um transplante e substituiu o intestino podre, o fígado e tudo aquilo que nele estava destruído, ele nos aparelhos. E ele saltou da cama e não precisou mais de aparelho. Foi radicalmente curado pelo Senhor. Os anos passaram e esse homem tornou-se um alcoólatra. Vivia caindo nas sarjetas, sem Deus. Veja só. Então você vê que esse homem precisava muito mais do que um milagre. Ele precisava compreender a vida. Ele precisava mais da pregação do Evangelho de Jesus do que a operação maravilhosa de uma realização de cura. E esse não é um caso único. Eu estou citando eu poderia citar dúzias de casos que eu conheço, que estive, que participei da vida do indivíduo. Mas para que se firme a ideia de que é muito mais importante compreender as coisas espirituais, compreender a vida, nós encontramos também nas Escrituras casos em que Jesus vai valorizar o ensino da vida e a restauração do indivíduo na sua alma, mais do que a valorização da cura no seu externo.
Temos aquele paralítico que Jesus, todos esperavam que Jesus ia mandar ele andar, e Jesus olha para ele e diz: perdoados são os teus pecados. Ficaram todos atônitos, mas claro, lembram o paralítico que foi descido pelo telhado? Imagina, você consegue ir lá para a cena? Faça uma viagem mental e vá. Imagina que aqui fosse uma cobertura de telhas ou palhas, e que aqui na frente, diante dos olhos de vocês, fosse descido, porque a casa estava cheia e não dava para passar, fosse descido através de cordas uma maca com um indivíduo amarrado em cima dela, e fosse descendo aqui, olha você tudo olhando aqui, está descendo aqui na frente aquilo ali. Olha o movimento. Jesus certamente teve que parar de falar, porque está ali diante dele. Todos olhando, todos atônitos, aquilo está ali, e de repente o Senhor Jesus olha e diz: filho, perdoados são os teus pecados. Você consegue imaginar o suspense, o silêncio, a decepção, a tristeza, a angústia, tudo que inundou os amigos do paralítico que desceram ele, e a decepção diante de todos que estavam olhando? Como assim? E os murmuradores na hora, aqueles que tocam no que está no lado, o que disse? Não é de que está perdoado o pecado do homem ali. Não gostaram, irmãos. Não ficou legal. Murmuraram. E murmuraram tanto que Jesus ouviu a murmuração. Porque um dizia assim: quem é ele para perdoar pecado? Olha o que ele está falando aí, quem é ele para dizer isso aí? Quem não estava ali um homem com um brilho, um sol, olho de chama de fogo, não tinha, estava um homem comum, como o irmão Adilson está aqui na frente, e estava Jesus lá. Os que conviveram com Jesus não viram um homem fenomenal, um homem que se destacava pela sua formosura, pela sua beleza. Não! Os que conviveram com Jesus conviveram com um homem como eu e você. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. E Jesus olha e diz: perdoados são os teus pecados. Veja que Jesus estava mostrando que tem coisa mais importante do que um milagre de cura. Tem coisa mais importante do que cego enxergar, do que paralítico andar. Tem coisa mais importante do que canceroso ser curado do câncer. Sabe por quê? De que adianta estar saudável e perdido? De que adianta tirar o paralítico da cadeira de roda e não encaminhá-lo para o céu? De que adianta o endemoniado liberto dos demônios sem o nome escrito no livro da vida? Então eu entendo que nesses últimos dias não são dias para ver milagre. Entenda o que o irmão Adilson está falando. Não inverta o processo. Eu não estou dizendo que Jesus não faça milagre, mas eu estou dizendo que não deve ser a nossa busca. São dias de nós buscarmos sabedoria, dias de buscarmos ciência espiritual, para ter um viver adequado com o plano de Deus para a eternidade da nossa alma. São dias de orarmos e nos dedicarmos em buscar ao Senhor, para que o Senhor nos instrua, a fim de que nós não sejamos iludidos, trapaceados, que não sejamos daqueles que põem o pé no laço do adversário
e que venhamos a ficar desapercebidos nos dias atuais, que são dias de entretenimentos, dias de trevas espirituais, dias de mentira, de trapaças, de engano, de fraude, de atuação do anticristo ou do espírito anticristão. São dias de confusão mental, de confusão espiritual, de confusão política, de confusão em todas as áreas. E nós precisamos ser despertados pelo Espírito Santo para ficarmos iluminados e as trevas não dominar nós, a fim de que não sejamos levados com aqueles que estão indo para a perdição. E quando eu falo de ir à perdição, eu estou falando de multidões e multidões que dentro e fora das instituições religiosas estão se perdendo, vivendo enganadamente, totalmente fora dos padrões divinos, distante do conhecimento de Deus. Então eu preciso de ajuda para que possa também buscar uma forma de entregar a mensagem de maneira que todos possam entender e que aqueles que me ouvem não venham a dizer depois: ah, mas eu não tinha entendido, eu não aprendi, mas eu não sabia que era assim. Você entende? Esse é o meu zelo como ministrante da palavra, como tendo um dom de Deus para pregar o evangelho. O meu zelo não é causar admiração nos irmãos, não é manifestar poder no sentido de os irmãos, ou como é espiritual, irmão Adilson, não. Mas o meu zelo é fazer com que cada um de vocês compreenda como tem que viver. Amém? E é por aqui, então, que eu quero falar do capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Carta que o irmão Paulo escreve aos Tessalonicenses. Para quem não sabe, essa é a primeira escritura do Novo Testamento. Ao menos a que se tem registro. Então, quando você lê ali Mateus, Marcos, Lucas, João, não foi escrito nessa sequência. Entendeu? Então, antes dos nossos primeiros irmãos receberem o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, eles receberam primeiro algumas cartas do irmão Paulo. A saber, iniciando por 1 Tessalonicenses, depois 2 Tessalonicenses, depois Gálatas, e aí depois nós vamos vendo. E nós vamos ter então aqui uma sequência de palavras fundamentadas, firmadas nas escrituras, dentro da ordem cronológica de suas escritas, para nós termos uma ideia do que os apóstolos tratavam. Só que eu não vou pegar as cartas e vou fazer de forma teológica, estudando carta por carta, palavra por palavra. Não, eu vou pegar os assuntos relevantes das cartas, principalmente aqueles que servem como instrução e exortação para nós, para entender como um cristão lá do primeiro século recebeu o evangelho. Por exemplo, os Tessalonicenses receberam o evangelho pelo trabalho de Paulo, apóstolo de Jesus. Nesse momento, os apóstolos que andaram com Jesus, a saber, Pedro, Tiago, João, fora o Judas e o Matias, que foi colocado no lugar de Judas, os 12, eles ficaram atuando ali em Jerusalém, mas dentro da área dos judeus, e não desenvolveram a pregação para os gentios. Até que Deus levanta Paulo, e Paulo então leva o evangelho para fora de Jerusalém. Até porque o Paulo era um homem que entendia de transculturação, ou seja, ele viveu em vários territórios,
ele andou dentro do Império Romano, ele esteve atuando, falava várias línguas, e então foi um homem que levou o evangelho para fora de Israel. Ele teve essa missão de levar o evangelho para fora de Israel. E aqui na carta aos Tessalonicenses, ele faz algumas recomendações que eu não vou entrar hoje à noite, porque nós não teríamos tempo, mas quero destacar o que ele diz a partir do capítulo 4, a relevância do que ele está dizendo. Ele diz assim, capítulo 4, versículo 1, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Então, olha, nós estamos pedindo, nós estamos orientando, nós estamos rogando, nós estamos admoestando com amor, em nome do Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Olha só. Para que possais progredir cada vez mais. E eu quero justamente pegar essas primeiras palavras do Paulo e falar a mesma coisa para vocês, é o meu sentimento. Eu vou fazer uso das palavras do Paulo para dizer para vocês que estão comigo há tempo. Por favor, irmãos, em nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus, o nosso amado Mestre, em nome dele eu peço para vocês, olha, andem como um discípulo de Jesus deve andar. Não andem como os outros crentes. Você vai se assustar comigo. Estão ouvindo lá em casa? Então, não se assuste aí em casa, não. Você não estranhe, porque há tempos atrás, há 30, 35, 40 anos atrás, isso seria mais ou menos assim: não andem como os incrédulos, não andem como o ímpio, não ande, irmãos, em nome de Jesus, como andam os idólatras. Não é assim que a gente pregava? Mas hoje tem que falar assim: não andem como os crentes que tem por aí. Aí você vai dizer: mas por que, irmão Adilson, que tu estás falando para os crentes, para não andar como os crentes? Não, porque a maioria dos crentes atuais não são discípulos de Jesus. Não são. Eu queria que fossem, eu desejava que fossem, por alguns eu oro para que sejam. Eu gostaria de chegar aqui e dizer que todos os pastores que estão aí na televisão, que estão na internet ou nas redes sociais, todos os pastores que estão pregando por aí são homens de Deus. Eu queria poder falar isso, mas eu não posso. Porque se eu falar dessa maneira, eu incorro em mentira. Porque as obras deles mostram que eles não andam no caminho do Senhor. São avarentos, são egocentristas, são buscadores de riquezas, são materialistas, são mentirosos, são pessoas que andam contra o Evangelho de Jesus, eles atuam no espírito anticristão. Você sabe o que quer dizer Cristo? Cristo quer dizer o ungido. A palavra Cristo aponta para o ungido, ou unção. E Jesus disse que muitos falsos cristos viriam. Eu lamento que o tradutor já não tinha feito a tradução direta e fez uma transliteração do grego para o português. O que confunde um pouco os irmãos, porque quando fala assim que muitos falsos cristos viriam, os irmãos, vê se concordam comigo, na maioria da mente humana, fica assim: falsos Jesus. Não é isso que aparece? Virão muitos falsos cristos. Virão muitos falsos Jesus.
Mas não é isso que ele está dizendo. Virão muitos falsos ungidos. E qual é a diferença? É que um falso ungido, ele não anda, ele não ministra, ele não vive, ele não serve segundo o dom de Deus. O falso ungido é feito pelo homem. Ele se transforma em pastor de um dia para o outro, com um vaso de óleo derramado em cima da cabeça dele. Ele não é forjado na escola do Espírito Santo, dentro dos quartos de oração, na busca pelo Senhor, em secreto. Ele não é forjado pelo Espírito Santo nas tribulações, nas provações, na escassez, na necessidade. Ele não é forjado pelo Espírito Santo na perseguição e nas coisas que um ungido de Deus passa. Ele é feito na politicagem religiosa, ele é feito nas somas vultuosas de dízimo, ele é resultado de escolas teológicas, ele é o resultado de escolas filosóficas, teóricas, onde não há aprovação, o que há é política, é politicagem, é bandidagem, é safadeza. Por isso não dá para concordar que eles sejam discípulos de Jesus. Porque um homem que sai de casa para pregar a palavra, pensando em quanto vai levar para casa, ele não é homem de Deus. Ele não é ungido. O ungido do Senhor Jesus Cristo, ele disse, olha, eu tenho recebido do meu Pai preciosidades incríveis. Eu tenho recebido do meu Pai muitas dádivas e dons para servir a vocês. Então eu tenho servido os segredos do meu Pai, eu tenho servido os dons do meu Pai, as dádivas do meu Pai para vocês. E eu tenho ensinado vocês segundo a doutrina do meu Pai. E vocês têm aprendido, e vocês notaram uma coisa: tudo que vocês receberam de mim, de Jesus, para os seus discípulos, foi de graça. Todas as coisas que eu servi vocês, eu gastei o meu tempo na terra ensinando vocês. Eu me assentei com vocês e doutrinei vocês. Eu instruí vocês, eu dei aula para vocês de manhã, à tarde e à noite, eu ensinei o caminho que vocês devem andar, eu fiz tudo para que vocês compreendessem toda a verdade celestial, e eu não cobrei nada de vocês, não é Pedro? Não é João? Não é Tiago? Sim, Senhor, tu não cobrasse. Ele disse, agora eu tenho uma ordem para vocês. Vocês receberam de graça vocês vão distribuir. Então, quando eu vejo um pregador, um missionário, um líder cobrar para pregar a palavra, para mim é muito simples, ele não é ungido do Senhor. Ele não é o ungido do Senhor. Ele é um impostor, ele é um mercenário. A palavra mercenário quer dizer ou assalariado. Aquele que recebe dinheiro para fazer um determinado trabalho. Ora, um homem que vive em função do dinheiro, um pregador, um dirigente de congregação, um líder religioso que vive em função do dinheiro, ele está sendo assalariado, logo ele é um mercenário. E eles são tão mercenários que eles disputam para quem que vai ficar com a igreja que entra mais. Essa gente, eles não conversam da igreja crescendo em número
ou em entendimento, ou em sabedoria, ou em espiritualidade, eles conversam de quanto é que entra em dinheiro. Então eu digo com todas as letras, sem medo de errar, que vocês, irmãos, não devem andar como andam os crentes atuais. Mas como é que devemos andar? Nós devemos andar conforme os mandamentos do Senhor Jesus. Versículo 2. Convém andar, de maneira que convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Vocês sabem, já foi ensinado, e a maioria já ouviu, que sem santificação ninguém verá o Senhor. É uma tolice viver numa congregação e não se santificar. Por que uma tolice, irmão Adilson? Porque aquele que vive numa congregação, mas não se santifica, ele já não vai ver Deus. Ele vai ver o encardido, ele vai ver o coisa ruim, mas ele não vai ver Deus. Então, paz entre irmãos e santificação, para que possamos ver ao Senhor. E o Paulo continua, ele diz, olha, quem quer saber qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, a vossa separação e a vossa integralidade diante de Deus e dos homens. Vos abstenhais, não queiram, não pratiquem a fornicação. A fornicação, ela envolve algumas coisas, porque tem a fornicação espiritual, tem a fornicação física, tem a fornicação que procede da alma. Mas vamos lá. No geral, você vai ouvir que a fornicação é relações sexuais entre pessoas que não têm o comprometimento do casamento. Não fizeram a aliança do casamento, não pactuaram para o casamento, mas querem ter relações sexuais sem compromisso. Ela também pode atingir o namoro entre um cristão com a idolatria. E quando falo de idolatria, é quando um cristão idolatra cantor, idolatra, porque não conseguimos conceber a ideia de um cristão evangélico se dobrar diante de uma imagem de escultura. Nós nem passamos por aqui. Mas se dobram diante de cantores, diante de pregadores, diante de famosos. É uma vergonha. É uma vergonha. E isso é também uma fornicação, porque quando eu idolatro, eu estou deixando de adorar a Deus. Toda idolatria é pecado. Vamos adiante. Que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra. O que é o vaso? Paulo diz que nós temos um excelente tesouro num vaso de barro. Ele chama de vaso o nosso corpo. Ele diz que o corpo é o vaso. E que o espírito é a excelência de uma glória que foi colocada nesse vaso.
E aí ele faz uma invocação no texto para que os irmãos separem o corpo para Deus, tendo um espírito santificado. E um espírito santificado cuida de sua alma. Um espírito santificado, através da sua consciência, não se entrega aos desejos da carne. O problema hoje é que qualquer impulsozinho tem irmão indo no embalo. Tem irmão que trai a mulher, tem pastor que trai a mulher, tem mulher que está traindo o marido, tem filho e filha que está fazendo da casa do pai uma anarquia, estão bagunçando a coisa. Isso tudo dentro de uma visão de que tudo isso é normal. Jesus perdoa. A graça desgraçada pregada no dia a dia dá um entendimento, gera uma percepção errônea de que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas isso não é verdade, meu irmão. O próprio Cristo diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Paulo escreve aos Romanos e diz que aquele que for até o fim, esse, se perseverar na doutrina justa do Senhor, será salvo. O escritor aos Hebreus vai falar a mesma coisa. Não tem essa de que eu estou salvo, agora tenho um passe para pecado. Não tem. O que eu preciso é cuidar do meu viver, eu preciso me santificar. Ah, irmão, mas a gente é fraco. Querido, cuida para a tua fraqueza não te levar para o outro lado da vida. Irmão, mas todo mundo é falho. Vai nessa que todo mundo é falho. Os santos vão entrar nos céus. Os santos vão ver Deus. Ou você busca em Deus força e vai se fortalecer no espírito para enxergar o Senhor, ou você então se entrega à sua fraqueza e vai ver onde é que você vai parar. Não brinque com o que é sério. Você está entendendo? Eu não estou brabo não, eu só estou apavorado. Eu estou apavorado porque eu estou vendo gente se perdendo. Eu estou vendo irmãos brincando com coisa séria. Imagina você de longe vendo uma criança botando o dedo na tomada. Botando um clipe esticadinho na tomada. Você está longe dele, não vai dar tempo de alcançá-lo. Você grita, você pula, você clama por misericórdia, não é assim? Alguns crentes eu estou vendo como crianças indo no caminho da perdição, fazendo tudo errado. Este misticismo maligno que invadiu a igreja, que tudo é sentimento, eu sinto. Cuidado com o teu sentimento, ele pode te levar para o inferno. Deus não te salva pelo teu sentimento, Ele te salva pela palavra dEle. Tem gente sentindo que pode tudo, mas a palavra diz que não pode tudo. Parênteses, explicação aqui, porque senão vai ficar... Mas a palavra não diz que nós podemos todas as coisas, irmão Deus? Claro que diz. Ela diz que pode todas as coisas. Mas ela diz que nem todas as coisas convêm. Vai que o inconveniente é nós ficar com o nome riscado no livro da vida. Então nós temos que ter cuidado. Eu posso, porque Deus não vai me proibir, Deus não vai segurar. Se hoje eu quiser trair a minha esposa, Deus não vai mandar um anjo me segurar. E digo mais, Ele não vai me matar também não. Só que eu não entro no céu. É o que está escrito. Nenhum adúltero entra no reino de Deus, nosso Senhor. Então, se eu quero viver no reino de Deus, eu preciso ter o cuidado de fazer as coisas conforme Deus diz. E assim sucessivamente. Você está me entendendo? Estou falando muito rápido? Vamos lá.
Eu quero salvar gente. Eu fui enviado para salvar gente através do nome de Jesus. Eu fui enviado para pregar o evangelho do arrependimento, o evangelho da salvação de nosso Senhor. E o evangelho que salva é o evangelho da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a verdade. Não dá para fugir da verdade. Mas Deus podia vir aqui, olha, vamos, hoje eu vou pregar sobre a vossa prosperidade. Jesus vai enriquecer vocês. Fica em pé aí, põe a mão para frente, pega aí, ó, vou te entregar 3 chaves, para ti é 10, para ti é 11, tu aí que é dizimista fiel, pega 20 chaves para você, e os irmãos feito tolo, bobo, ignorante, cego, imbecis, ficam com as mãos estendidas, pegando chave, coisa nenhuma. Nós vamos para casa ainda dando testemunho para a vizinha, para o vizinho. Hoje o pastor deu uma chave para mim. Fui na igreja, Jesus falou comigo, me entregou uma chave, lá veio embora, andando todo errado, todo esculhambado. Deus não tem compromisso com quem não faz, não vive, não se compromete com a sua palavra. Por isso eu estou trazendo essa palavra hoje à noite aqui. Vamos servir a Deus, irmãos. Vou voltar lá no versículo 1. Rogo-vos, exorto-vos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Vocês, meus irmãos, não vão ser salvos, nem vão entrar no céu, porque estão ouvindo o irmão Adilson há 14 anos. Não. Vocês vão ser salvos e vão entrar no céu, se vocês andar como o irmão Adilson tem pregado para vocês. E tem uma coisa, o irmão Adilson tem vivido o que tem pregado, o irmão Adilson tem se comprometido com o que prega. Aliás, a minha pregação é o que eu acredito. A pregação que eu tenho trazido para vocês não é a pregação que exorta vocês e isenta eu. Não! O evangelho veio a mim, o evangelho é para mim. Como eu sei que esse evangelho tem me trazido paz, esse evangelho tem me colocado nas trilhas da verdade, no caminho santo do Senhor, e que ele está sendo realidade vivida diariamente na minha vida, eu quero repartir ele com vocês. É o que o irmão Paulo sentia ao dizer aos Tessalonicenses: rogo-vos, eu peço para vocês, como eu tenho ensinado vocês a andar, andem assim, andem assim. Se você se perder, eu não me perco. Se você não for ao céu, eu vou. Mas eu queria tanto te ver no meio da multidão. Oh, aleluia! Eu queria olhar no meio da multidão e estar ali. Eles vieram. Eles me deram ouvido. Eles acreditaram no que eu falei. Poxa, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Como está escrito de Jesus, eu quero me alegrar com o fruto do meu trabalho. Eu não quero pregar simplesmente para umas pessoas que ouvem por um pouco de tempo e depois desaparecem. Eu quero pregar para pessoas que se deleitam com a verdade, que se alegram com a realidade, que se inspiram em um viver reto da presença de Deus. Glória a Deus! Que cada um saiba possuir o seu corpo, seu vaso. Em honra, que saiba possuir o seu corpo. O que você faz com o seu corpo? Que tenha maturidade social, que saiba andar com um coração sincero na sua casa, que saiba se relacionar com os amigos e parentes, que possua o seu corpo em santificação,
Que a sua língua seja, como disse o salmista, como a pena de um destro escritor, que fale em coisas boas. Que suas mãos honrem a Deus, que glorifiquem a Deus. Que ninguém te encontre na prostituição, que ninguém te encontre em caminhos imundos, que ninguém te encontre, que ninguém me encontre, que ninguém nos veja em caminhos de perversidade, em caminhos ruins, em caminhos de trevas, mas que nós tenhamos o nosso corpo em honra, em santificação diante do Senhor. Que cada marido se contente com a sua esposa e que cada esposa se contente com seu marido. Que cada moço se preserve para aquela que vai ser a sua esposa e que cada moça se guarde imaculada para aquele que vai ser o seu esposo. Ah, irmão Adilson, mas isso aí é antiquado. Antiquado é ir para o inferno. Faz milhões de anos ou milhares de anos que as pessoas estão indo para o inferno. Antiquado é perecer. Antiquado é ficar quando Jesus voltar. Moderno, maravilhoso, lindo, é estar pronto para o encontro com o Senhor nos ares. Aleluia! Glória a Deus, que cada pai, que cada mãe ensine seu filho, sua filha, instrua o menino, a menina no caminho em que deve andar. Que cada um de nós seja verdadeiramente ungidos do Senhor, servos de Deus. Essa é a verdade, irmãos. É o que o Paulo está colocando aqui para os Tessalonicenses. Olha a doutrina deles. Esse era o ensino deles. E tem uma coisa, nós saímos de casa, nós não passamos trabalho para chegar aqui. O trabalho que alguém passa para chegar aqui é o pneu do carro que furou, é uma visita que chegou. Olha o trabalho que os crentes atuais passam para chegar na casa da congregação. Ah, irmão, hoje não deu para vir porque chegou gente lá em casa. Sabe qual é o trabalho que os tessalonicenses passavam para ir congregar? Eles corriam o risco de morte. Eram perseguidos, levavam pedradas, eram açoitados. Para ir lá ouvir, nem era o pregador, não. Lê o final da carta aí em casa e você vai ver. Eles iam lá para ouvir a leitura da carta. O que o irmão Paulo escreveu para nós aí? Escreveu isso aqui, isso que eu estou lendo aqui. Eles iam lá só para ouvir a leitura da carta. E para isso eles botavam o pescoço no fio da espada. E eram açoitados, e eram perseguidos. Mas queriam a palavra de Deus. Eles queriam saber como é que se vê o Senhor. Eles queriam saber como é que um dia os meus olhos podem ver o Rei na sua beleza e na sua formosura. E o Paulo então começa a dizer para eles: você vai ver Deus se você se santificar. Você vai ver Deus se você cuidar do seu viver. Você vai ver Deus se você andar reto. Você vai ver Deus se você não viver no pecado. É isso que o Paulo está colocando aqui. Que ninguém use o seu vaso, então, na paixão dos desejos, da concupiscência, desejos, estímulos, impulsos da carne. Como os gentios, como os que não têm Deus, que não conhecem a Deus. Nenhum de vocês oprima o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Mas para aí, o Senhor não é bom? O Senhor não é bom? Deus não é amor? Mas Paulo, acho que tu estás meio enganado aí. Não, ele disse, o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Eu já estive aí com vocês, eu já ensinei vocês já me ouviram falar isso, eu agora estou escrevendo, diz o Paulo,
E vocês aqui na casa dos amigos, vocês já me ouviram, vocês já sabem qual é a minha postura, vocês sabem o que eu tenho ensinado. Eu só estou chamando a atenção pelo Espírito Santo nessa noite, em nome do Senhor Jesus, para que vocês voltem e compreendam. Não sejam como os crentes carnais, não sejam como os crentes nominais, não sejam como os religiosos de fachada, hipócritas e fingidos, que usam uma roupa, mas têm a vida mundana. Não sejam como aqueles que na aparência parecem santos, mas que no viver são corruptos, falsos, injustos, murmuradores, detratores, difamadores. Não sejam como eles. Ninguém engana Deus. Deus julgará cada um de nós. E o melhor que nós temos é ser amigo de Deus. O melhor que nós temos é ser amigo de Deus, amigo de Jesus. E Jesus diz como é que a gente consegue ser amigo dele, amigo do Pai. Façam o que eu ensino vocês, andem como eu ensino vocês, sigam os meus mandamentos, sigam as minhas orientações, Jesus diz. E então, não precisam temer. Aleluia! Não é muita gente que sobra, viu, irmão? Porque quando a verdade é pregada, quando o ensino é dado, como é para ser dado, vai sumindo gente. Uma vez eu assumi uma congregação e eu estava orando e o Senhor falou no meu coração assim: não te assusta. Esse número de pessoas que tu estás vendo vai diminuir. Prega a minha palavra. E eu comecei a pregar a palavra de Jesus. E não levou 2 meses. Aquilo fervia de gente. Em 2 meses, foi desaparecendo. Um dia cheguei, parecia... Vocês já viram assim uma vinha que é podada? Vai numa vinha que podaram as videiras, só fica aquele seco, assim, fica feio. Um dia entrei naquele templo, estava feio. Eu disse, meu Deus, eu vou ficar sozinho aqui. A primeira tendência é dizer, meu Deus, eu acho que eu estou todo errado. As coisas de Deus não é para crescer? Eis a ilusão. Eis a ilusão. Não, se Deus está no negócio, vai crescer. Não é assim não, irmão. Deus estava com Noé ou não estava? Hã? E foram mais os que pereceram ou mais os que entraram na arca? Deus estava lá em Sodoma e Gomorra ou não estava? Sim ou não? Estava. E foram mais os que pereceram ou mais os que sobraram? Quantas almas sobrou de Sodoma e Gomorra? 3. Não se iluda. Essa história de que se Deus está ali, está crescendo, não é não. Quantos profetas tinha no Monte Carmelo? 850 profetas. Quantos eram de Deus? Na verdade, tinha 851, né? 851. Mas quantos eram de Deus? 1. Não se iluda com crescimento. Crescimento é aqui, ó. Crescimento é evolução de entendimento. Crescimento é saúde espiritual. Crescimento é consciência iluminada. Isso é crescimento. Crescimento não é ver povo. Quando você vai estudar a palavra do Senhor, a Bíblia, e você vai estudar as Escrituras em suas histórias, todas as vezes que a multidão se reuniu, escolheu o lado errado. A multidão escolheu quem? Jesus ou Barrabás? Barrabás. Jesus não era santo. Jesus não era legal. Jesus não tinha feito nada. Jesus não era o Filho de Deus. E por que a multidão ficou com Barrabás, meu Deus?
Porque a multidão se ilude, porque cada um quer justificar os seus próprios pecados, e pecador se mistura com pecador para se esconder daquele que tudo vê. Claro que não consegue se esconder, mas há uma tentativa. Então, um bando de pessoa errada vai tender a ter muito mais gente errada com ele. Mas nós estamos aqui para aprender a verdade. Amém? Faça parte dos pouquinhos que entraram na arca. Faça parte dos 3 que se salvaram de Sodoma e Gomorra. Faça parte da minoria que ficou dizendo Jesus, Jesus, Jesus. Faça parte dos que sofrem o vitupério do Senhor. Faça parte da verdade e ignore a mentirada. Ignore a mentirada. Ou como eu queria pregar essa noite inteira, mas aí eu sou obrigado a parar. As horas foram. Mas eu queria falar a noite toda. Como tem coisa para falar aqui? Vamos mais um pouquinho, vamos? Sim ou não? Quem está com pressa de ir embora aí? Não estão? Só mais um pouquinho aqui, ó. Vamos para frente mais um pouquinho aqui. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus não nos deu um espírito de porco. Não. Deus nos deu um espírito santo. Deus nos deu o seu espírito, o Espírito Santo. Ele não deu um espírito de imundícia. Popularmente, numa gíria, espírito de porco. Deus não nos deu um espírito para viver como animais irracionais, que age pelo instinto, pelos impulsos. Não. O Senhor nos deu um espírito consciente, o espírito da verdade, o espírito da luz, o espírito do próprio Deus, que é o Espírito Santo, que também, com as palavras de Deus, nos santifica. Louvado seja Deus. E sabe como é que Ele nos santifica, irmãos? Como é que o Espírito Santo nos santifica? Na verdade. Jesus fez essa oração: santifica-os, ó Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. O Espírito Santo nos santifica falando conosco através da palavra de Deus. O agente santificador é o Espírito Santo. A ferramenta da santificação é a palavra. O Espírito Santo, através da palavra da verdade, a palavra do Cristo, a palavra do Evangelho, a palavra apostólica, nos santifica para Deus. Então essas coisas que eu estou falando aqui com vocês essa noite, não deve ficar simplesmente na impressão de tá bom ou ruim a nossa reunião. Isso deve ficar na nossa consciência, de se eu preciso viver isso. Eu, Adilson, digo para vocês, eu preciso viver isso. Eu quero viver isso. Eu abracei esta causa, essa é a minha vida. Oh, glória a Deus! Portanto, quem despreza isto, quem despreza esse ensino, essa doutrina, não despreza ao homem. Quem despreza esse ensino, quem despreza essa doutrina, não despreza ao homem, mas despreza a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Agora imagina, Deus me dá o seu Espírito Santo e eu vivo todo errado. Aí o Espírito Santo tem que ficar aturando uma tralha como eu, andando por aí. Chega uma hora que o Espírito Santo diz: pai, aqui não dá. Estou triste. O Espírito Santo fica triste. O Espírito
Espírito Santo fica ruim. E chega um momento que ele faz igual marido traído. Não dá. Por mais que eu te ame, vou te deixar. Ou igual mulher traída. Olha, eu te amo, eu amo a nossa família, eu não queria isso, mas sabe uma coisa? Não dá mais. Não dá. Já te perdoei, eu já te ajudei, eu já relevei, eu já desconsiderei, eu fiz de conta que não vi, eu suportei, mas agora não dá mais, porque tu só quer imundícia, tu só quer lado ruim, tu só quer viver a carne. Ah, irmão Adilson, mas o Espírito Santo nunca faz isso. Não faz? Está escrito. Antes do dilúvio, lá no Gênesis, Deus falou: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Meu espírito não vai teimar, não vai insistir para sempre com o homem, não. E foi o que aconteceu lá. Chegou um ponto que silenciou. Entra Noé. O Noé entrou, Noé ouvia o Espírito Santo. Entrou na arca. Entrou a família do Noé, que também ouviram o Espírito Santo. E o Senhor fez a porta da arca se fechar. E pereceu o resto tudo que não ouvia o Espírito Santo. Paulo ainda vai escrever em outra carta e ele vai dizer: olha, e não entristeçais o Espírito Santo, com o qual vocês estão selados, carimbados para o dia da redenção. A garantia da tua salvação é a presença do Espírito Santo em ti. A garantia da minha salvação é a presença do Espírito Santo em mim. E se eu começar a entristecer o Espírito Santo o Espírito Santo se retira. E se ele se reter, eu estou perdido. Acabou. Até porque o Espírito Santo, ele não é imundo. Já está dizendo, ele é santo, ele é separado. Ele é íntegro. Por isso Paulo fala de imundícia, ele diz: ó, rejeite a imundícia, não se misture com a imundícia, não se suje, não se lambuze, preserva a tua alma, cuide dos teus pensamentos, tenha cuidado com o que você fala, cuide com o que você faz, mas antes de qualquer coisa, cuide do seu coração, não deixe o seu coração se encher de imundícia, porque o Espírito Santo não consegue morar na imundícia. Oh, Shakarabakarabashurianda, olha só o que eu tenho para dizer para ti nessa noite. Antes do Espírito Santo entrar na vida do homem, o homem precisa de uma purificação. O Espírito Santo não entra de qualquer jeito, não. Primeiro há o arrependimento. Em lágrimas de arrependimento, o homem chega a Deus para buscar perdão. E aí se converte do seu mau caminho. E após se converter do seu mau caminho, ele ganha o carimbo do Espírito Santo. Não acontece carimbo do Espírito Santo antes da purificação. Agora, como que depois de purificados, alguns pensam que vão continuar carimbados, sendo imundos? Não, amados, todo aquele que não perseverar na vida pura, no coração limpo, na santificação, não verá o Senhor. Deixa de ter a garantia da eternidade. Eu pergunto a vocês todos nessa noite, não nos convém fazer o que disse o escritor aos Hebreus? Não nos convém atentar com mais zelo, com mais cuidado, com mais diligência para todas estas coisas, a fim de que sejamos vigilantes no nosso viver, e que voltando aquele a quem a igreja espera, não nos apanhe sem a presença do seu Espírito. Oh, queridos, nós precisamos atentar com diligência para todas estas coisas que o Santo Espírito de Deus traz ao nosso coração, através da mensagem da verdade. Então, cuide da sua vida, cuide do seu coração, cuide da sua alma.
e deixa Deus agir em você. Não se conforme de ser um crentinho. Não se conforme de ser um irmãozinho. Não se conforme com esse inho de Satanás. Mas seja um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma pessoa de Deus. Comprometa-se com Deus. Abra mão de toda sorte de coisa errada e abrace a justiça. E diga: Senhor, eu seguirei os teus passos. Oh, aleluia! Não importa o que eu vou passar, não importa o que eu vou sofrer. Irmão Adilson, mas não é fácil dizer assim. Não, é fácil sim. É fácil de dizer assim e é fácil de viver assim. É fácil de passar até o vale da sombra da morte com a presença de Jesus. É fácil de atravessar um exército armado tendo a presença de Jesus. É fácil encarar as forças do inferno na presença de Jesus. Se Deus for conosco, nós seremos sempre vitoriosos. Amém, queridos? Eu vou parar. Agora eu paro. Com pena, mas paro. Eu estou com pena porque eu quero tanto chegar no céu junto com vocês. E é tanta coisa para falar, é tanta coisa para dizer para os irmãos. Oh, aleluia, coisas do céu, coisas de Deus. Mas o Senhor, o Espírito Santo, há de iluminar vocês, para vocês enxergar muito além daquilo que eu consegui colocar com palavras aqui nessa noite. Medite nestas coisas, pense estas coisas. Amém, queridos? Vamos falar com Deus? Oh, aleluia! Se você, meu irmão, minha irmã, ouvindo as palavras que entregamos, você aí em casa, tem se autoavaliado, porque eu não estou aqui para julgar você. Eu faço avaliação de frutos, de comportamentos, de obras visíveis, conforme a Escritura diz, mas jamais julgo uma pessoa. Não me cabe julgar. Quanto a julgamentos individuais, eu julgo só a mim mesmo. Mas rogo que você também se julgue. E que não deixe para depois nunca aquilo que você possa fazer agora. Então, se você, examinando-se, chega à conclusão de que precisa se consertar, que precisa melhorar, que precisa buscar mais a Deus, faça com Deus um pacto agora, uma aliança. Oh, glória a Deus! Deus te erguerá, Deus te salvará, Deus te perdoará, Deus fará obras maravilhosas na tua vida. Faça um pacto com Deus. Querido Pai, eu tenho anunciado a tua palavra, tenho pregado a tua verdade, conforme ela veio no meu coração. Mas tu, Senhor, que examinas os corações, sabes que eu não só vim aqui como pregador, mas mais do que pregar, eu ouço a tua palavra. Eu a amo, Senhor, e eu fico maravilhado com as coisas que tu falas através de teus servos. Que inspiração gloriosa tu desses ao irmão Paulo, Senhor, lá no primeiro século, para eles escrever estas palavras que estão imortalizadas pelo teu Espírito, posto que a inspiração do Santo Espírito o fez escrever. Eu concordo com tudo que o irmão Paulo escreveu, e eu reconheço, Senhor, diante de ti, que eu preciso, dia após dia, melhorar mais. E eu quero melhorar, Senhor. Ah, meu Pai, eu quero te buscar com mais zelo. Tu sabes que eu tenho te seguido, tu sabes que eu tenho te servido de todo o meu coração. Mas eu quero pactuar contigo nesse encontro de irmãos. E quero dizer, eu quero te buscar ainda mais. Eu quero passar mais tempo contigo. Quero me dedicar mais e mais à comunhão contigo. Para que tu me reveles mais, para que fales
mais profundamente, para que lances mais luz, mais sabedoria, mais conhecimento de toda a tua verdade no meu coração. Eu rogo, meu Senhor, que em meus irmãos e irmãs que certamente estão também pactuando contigo nessa noite, o Senhor faça o mesmo, esclareça, dê abertura de entendimento, lance luz nas profundezas do ser de cada um. Se nesse momento, Pai, irmãos e irmãs, ou nós juntos mesmos, aqui, se todos te pedimos perdão por não sermos mais rápidos, mais ágeis, por às vezes sermos como os dois irmãos do caminho de Emaús, tardos de coração, e há mesmo uma lerdeza em cada um de nós, quando as coisas dizem respeito em te buscar. Ficamos tão acostumados com a matéria, tão acostumados com o que se vê, que as coisas que não se veem e que são muito mais relevantes ficam esquecidas. Mas perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a melhorar. Eu sei que tu envia a tua palavra porque tu queres o nosso bem, tu nos amas. Como está escrito, tu não queres que ninguém se perca. Tu é capaz de retardar, atrasar a vinda de teu filho só para mais alguns entrar no teu projeto, no teu propósito, no teu plano de salvação. Como disse o irmão Pedro, que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas o Senhor é longânimo e não quer que ninguém se perca. Por isso mesmo eu conto com a tua ajuda, com a ajuda de teu Santo Espírito, para nos impulsionar para mais perto de ti, para nos conduzir para mais perto de ti, para nos esclarecer cada dia mais, a fim de fazer de nós pessoas mais hábeis, mais ágeis, mais santas, mais abençoadas para poder abençoar. É o que eu te peço nessa noite. Ajuda a cada um dos meus irmãos que também estão orando a ti, em o nome de Jesus.